E para vocês terem uma ideia também do esforço que não só o Botafogo, mas também o Atlético Mineiro vem fazendo para ser nesse momento o time de destaque nessa temporada, o Estado de São Paulo hoje traz um levantamento, vamos mostrar a capa do Caderno de Esportes do Estadão. A manchete é que o Corinthians se consolida como líder, não líder do Campeonato Brasileiro, evidentemente, mas de acordo com um estudo feito pela BDO, que é uma empresa de auditoria, consultoria e contabilidade, presente em vários países, o Corinthians tem a marca mais valiosa do futebol brasileiro, com uma boa vantagem sobre o Flamengo, que é o segundo colocado. E esse gráfico que você vê embaixo da reportagem, ele mostra o crescimento das marcas do futebol brasileiro de 2009 de 2008 até agora. A gente colocou aqui em arte, o crescimento é brutal, né? O crescimento é brutal sobre como essas marcas estão crescendo nos últimos anos com o aumento de receita de bilheteria, de marketing, dos projetos de sócio-torcedor, que hoje dão muito dinheiro para os clubes. Então você vê ali que a marca do Corinthians, ela supera R$1 bilhão. Esse estudo, para chegar na marca, ele leva em conta balanços contábeis das áreas de marketing, exploração do estádio, mídia, retorno de mídia e sócios torcedores. Então, somando tudo isso, a BDO calcula em R$1.108 milhões e 800 mil a marca do Corinthians. Você veja como o Corinthians já se descola um pouco da turma. Aí você vê o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Inter, o Santos. E na segunda página, a gente vê os outros clubes analisados pela pesquisa, o Grêmio, o Vasco. Olha a diferença do Atlético Mineiro com 214,9 milhões, seguido pelo Cruzeiro, Fluminense, e do Botafogo com 124 milhões, para o Corinthians, por exemplo, para o bilhão do Corinthians. Então mesmo com orçamentos menores, com a marca menor, com tudo menor em termos de contabilidade, de receita, de marketing em relação ao Corinthians, por exemplo, até em relação ao Flamengo também, ao São Paulo, o Botafogo vem trabalhando muito bem com muito pouco, na comparação com os rivais. Então é um mérito tremendo dessa gestão que consegue com pouco se igualar em termos de competitividade a quem tem muito. Pelo menos eu vejo assim, é o resultado que eu vejo desse gráfico. Não só do Botafogo, mas do Atlético Mineiro, do Inter recentemente, que com muita criatividade e com uma receita bem menor, consegue equilibrar as coisas no futebol brasileiro. O Botafogo tem pouco dinheiro e tem contratado bem, né? Embora num primeiro momento a torcida, no qual me incluo, naturalmente, fique desconfiado de uma contratação como o Rafael Marques. Sobretudo, vindo a substituir um artilheiro que era um ídolo, e ele sempre falando, não sou centroavante. Realmente ele não é um centroavante, ele tem uma função diferente dentro de campo. Mas o Felipe Gabriel, que infelizmente já foi uma ótima contratação. O Andrezinho não se firmou, né? Ele ficou contundido boa parte do tempo. E essa gestão trouxe também um jogador que seria titular, talvez, em 18 dos times da Série A, que é o Renato, né? O Renato é reserva no Botafogo, porque os garotos ali, a liga que deu, é melhor. O Renato é um jogador tecnicamente muito bom, mas a torcida implica um pouco com ele, e eu entendo, porque ele falta um pouco de vibração para o Renato. O Renato é um tremendo estilista, né? O toque de bola é incrível, ele conhece o atalho do campo. Mas num jogo pegado como esse de ontem, ou como o jogo contra o Internacional, se ele entra no meio disso, meio sem ritmo de jogo, o Botafogo fica com 1 a menos, ou fica com 10 jogadores e meio. Então ele está na reserva, mas é um jogador importante. O Henrique também está aparentemente se recuperando, que era uma promessa surgida no São Paulo, né? Eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20. Então as contratações são boas, as contratações montando com jogadores da base. Para quem acompanha o Botafogo, né, o Gilberto já é um cara falado há muito tempo. Olha, tem um garoto na base chamado Gilberto, que é um ótimo lateral direito. O Vitinho, então, devia ter 15 anos. Olha, esse cara é uma joia a ser lapidada. Então, tá realmente mantendo o trabalho e ganhando com isso. E as ações de marketing, né? As ações de marketing em torno dessas contratações, como você coloca o Gerson para entregar a camisa para o Renato, o Zagallo para entregar a camisa para o Louco Abreu, são ações interessantíssimas que acabam motivando o torcedor a valorizar ainda mais essa marca. O torcedor do Botafogo é um torcedor desconfiado. Então, para você seduzir esse torcedor é mais difícil. É bem diferente dos torcedores de Flamengo e Corinthians, que você não precisa de muito para o cara invadir a loja e comprar tudo que tem na loja. O torcedor do Botafogo, ele demora um pouco a ser seduzido. Fosse outro clube nesse momento, o público seria maior no Maracanã. Sem dúvida, claro. Só uma historinha que mostra bem essa desconfiança do jogador do Botafogo. Uma história que quem conta é o João Moreira Salles, cineasta botafoguense.
Ele disse que estava vendo, era um Botafogo e São Paulo, eu acho, no Maracanã antigo, aquela arquibancada aberta, tempo muito radinho de pilha, 4-0 ao Botafogo, 43 do segundo tempo, aí São Paulo faz o gol de honra. O sujeito na frente dele joga o rádio longe e diz: time de porcaria, já vi tudo, vai perder esse jogo, e foi embora. O jogo foi 4-1. Essa história o João conta. É bem essa desconfiança de que é como se tivesse criado a história do clube, tivesse criado um patamar tão elevado de excelência que tudo é inferior. Tem essa história que o Seedorf também mostra: olha, vocês jogam nesse time, vocês têm altura para ter esse time, você eleva a autoconfiança desses jogadores que não tem ou ainda não tem o estágio de Jairzinho, de Santos Didi, etc, etc. No nosso Twitter, o Vinícius Maximiano lembra, eu citei os 4 garotos da base que são titulares hoje do Botafogo, ele lembra que ontem um 5º garoto da base jogou também, o Alex, e jogou bem, foi bem avaliado. No lugar do Seedorf. No lugar do Seedorf, foi muito bem tem avaliado. Outro garoto da base que sofreu uma contusão grave ainda no Campeonato Carioca e está se recuperando, que é o Cidinho. Cidinho tem um handicap ali de ter o físico muito franzino, mas ele é tão abusado quanto o Vitinho, né? A mesma estirpe de meias abusados.